Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre abundante em sua vida e em seu coração. Eu sou o evangelista e professor Márcio Mainardes e aqui estou para mais uma pré-aula da EBD. Nós estamos neste primeiro trimestre de 2024 estudando este tema ímpar, o corpo de Cristo, a origem, natureza e vocação da Igreja no mundo. E nós já estudamos na primeira lição a origem da igreja e hoje vamos dar prosseguimento. Antes, porém, se você não é inscrito neste canal, inscreva-se, deixe o seu like, deixe também o seu comentário. E, acima de tudo, ore por nós, porque nós necessitamos das vossas orações. Minha gratidão aos irmãos que estão deixando o seu comentário. Cada comentário é muito importante e serve de incentivo para nós. Esta é a pré-aula de número 2, lição 2, que traz o título Imagens Bíblicas da Igreja. O texto áureo da nossa lição está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, que diz: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A verdade prática da nossa lição diz que por meio de cada imagem que retrata a igreja, o Espírito Santo revela-nos quão gloriosa ela é. A leitura bíblica em classe está na carta de Paulo aos Efésios, o capítulo de número 5, os versículos 25 ao 32 e também 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 2, os versículos 9 e 10. A nossa lição tem sempre objetivos específicos e o primeiro é elencar as imagens que descrevem o relacionamento com Cristo. O segundo objetivo específico é pontuar as imagens que descrevem a função da igreja. E o terceiro e último objetivo é explicar as imagens da igreja como habitação de Deus. A nossa lição também se divide em 3 tópicos. E o primeiro fala de imagens que descrevem um relacionamento. É muito importante isso, você já destacar, já na entrada aqui do primeiro tópico, que a igreja, ela se relaciona com Cristo. Os cristãos que fazem parte do corpo, que formam o corpo de Cristo, eles têm um relacionamento intrínseco com o Senhor Jesus Cristo. E como é difícil você quebrar a mentalidade religiosa que, ao longo do tempo, formou pessoas que entendiam que a vida cristã era um conjunto de regras apenas, e essas regras rigorosas deviam apenas serem obedecidas e nada mais. E não entendiam que a vida cristã é um relacionamento. E a Bíblia, nesses textos, principalmente na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, vai demonstrar que a igreja e Cristo vivem um relacionamento. E em um relacionamento de amor, as coisas fluem naturalmente. Por isso, não que nós pregamos a libertinagem, liberalidade a qualquer preço, de maneira nenhuma. Mas onde há um relacionamento de amor, as coisas acontecem voluntariamente. Quantas vezes a igreja já não tentou mudar a pessoa de fora para dentro, quando na verdade o processo é o contrário, de dentro para fora, porque
A pessoa que aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador precisa entender que passou a ter um relacionamento com Cristo. Então, no primeiro tópico, essas imagens aqui são as que descrevem um relacionamento. E são apresentadas aqui três. Primeiro, noiva. O segundo, esposa. E o terceiro, rebanho. Então, a igreja é a noiva de Cristo, mas ela também é a esposa. Como assim, professor? Eu vou explicar isso. Mas a igreja também é retratada como um rebanho de ovelhas e Cristo como o sumo pastor. Vamos falar aqui a respeito de noiva e esposa. Aliás, a igreja é noiva ou é esposa? Porque dentro da nossa cultura são coisas distintas, diferentes, mas é importante a gente adentrar aqui a cultura judaica. No judaísmo as coisas são um pouquinho diferentes, principalmente no Antigo Oriente, principalmente nos tempos de Cristo e anterior a ele. Vamos lá então, na cultura judaica, o casamento era, naquele tempo, dividido em 3 fases, o casamento judaico. A primeira fase era a promessa, a segunda fase, o desposamento, e a terceira e última fase, as bodas. Promessa, desposamento e bodas. A promessa, ela acontecia quando ainda, às vezes, os noivos eram crianças, né? Então eram os pais, os chefes de família que combinavam entre si quem iria casar com quem. Era desta forma que funcionava. Então as crianças estavam ali, nem sabiam nada sobre isso, mas já estavam prometidas. Então, naquele momento, naquela fase, não havia um documento escrito, registrado, porque a palavra de um homem era totalmente suficiente como garantia. Se hoje precisamos de muita burocracia, autenticar assinaturas por verdadeiro, nos documentos, nas transações, é porque alguém vai quebrar a palavra, e daí vai ter um documento para provar. Mas naquele tempo, a palavra de um homem valia muito. Então a primeira fase do casamento era a promessa, apenas a palavra. Depois tinha o desposamento, quando os noivos eles iam até os juízes que ficavam à porta da cidade, e ali já era lavrado um documento. Após esse momento, os noivos não iam para casa morar junto de maneira nenhuma. Eles iam preparar o futuro. O rapaz preparar a casa, a moça preparar os enxovais para a última fase do casamento, que seria as bodas. Porém, a partir daquele momento que eles estiveram diante dos juízes, que houve o desposamento, que havia já um contrato assinado, um documento, não era um noivado, como nós entendemos na nossa cultura, em que você conhece os noivos, foi no noivado, celebrou, de repente você fica sabendo que eles desistiram, que eles romperam, e fica apenas a decepção, mas fica por isso mesmo, eram noivos. Não, na cultura judaica, a partir do desposamento, eles já eram casados. Esta era a fase que se encontrava José e Maria. Quando Maria apareceu grávida, isto era impossível naquele tempo. Pela lei, José teria que morrer, por isso que ele ficou com medo, e o anjo apareceu a ele dizendo para ele não temer, porque era impossível naquele tempo alguém burlar, romper as regras. Então, eles já estavam desposados, já havia um contrato legal, porém eles ainda não tinham passado pela última fase do casamento, que seriam as bodas. Então, o desposamento, eles já eram considerados um casal. Se houvesse alguma coisa que impedisse o casamento de se concretizar com as bodas, havia a necessidade de um divórcio já na segunda fase
do casamento. Então, a terceira e última fase, aí sim as bodas, que normalmente duravam 7 dias, muita festa, muita alegria, muito vinho, né? Então, esse momento eram as bodas que consolidavam o casamento. É por isso que, dentro da Bíblia Sagrada, não há essa distinção entre noiva e esposa, porque na cultura judaica, né, na cultura original da Bíblia, não há esta distinção. Então, algumas versões trazem, lá em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem, vem. A outra versão já traz, o Espírito e a esposa dizem, vem. Então, nenhuma está errada, porque você precisa entender isso dentro da cultura judaica. Eu sei que isso vai lhe ajudar muito aí na explanação da sua aula. Ainda no primeiro tópico, a igreja é apresentada por mais uma imagem que é rebanho. Então, nós temos aqui o apóstolo Pedro, na sua primeira carta, se os versículos 9 e 10 do capítulo 2 já estão inseridos na nossa lição, o capítulo 5 e o versículo de número 2 diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós. Então, aqui é um recado para os presbíteros, para os líderes, para os pastores, para que eles apacentem o rebanho de Deus. Então, a igreja é o rebanho de Deus. E nós vemos o próprio Jesus Cristo se apresentando como o bom pastor, aquele que dá a vida pelas ovelhas. Em João, Evangelho de João, o capítulo 10 e o versículo de número 9, Jesus se apresenta assim: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então Jesus aparece aqui como o supremo pastor e os seus discípulos representando a igreja aqui como o rebanho. As ovelhas são que formam o rebanho. Então, Jesus, o sumo pastor, e a igreja, o seu rebanho. Então nós temos imagens aqui: noiva, temos esposa e temos o rebanho representando a igreja. Indo para o nosso segundo tópico, nós temos imagens que descrevem a função. E aqui nós adentramos no nosso textuário, 1 Pedro 2 e 9. Primeiro, nós temos a igreja como geração eleita. A palavra geração pode ser traduzida também como raça. Então, o Novo Testamento mostra que em Cristo, tanto judeus quanto gentios fazem parte de uma só geração, de uma só raça. Não há distinção de cor, sexo, status social. Nós somos, em Cristo, a geração eleita. Foi eleita por Deus ainda antes da fundação do mundo, conforme nós vemos em Efésios, capítulo de número 1. Esta igreja, que é conhecida como a geração eleita, formada por judeus, gentios, por homens, mulheres de todas as tribos, língua, de todas as etnias, além de serem a geração eleita, são também um sacerdócio real. Aqui nós vemos que essa imagem vem do Antigo Testamento, do sistema sacerdotal levítico. Então aqui deixa eu parar um pouquinho. Você tem ali em Êxodo, capítulo 19, os versículos 5 e 6, nós vemos claramente Deus desejando fazer de Israel um sacerdócio real, um povo santo. 19:6 de Êxodo, inclua também o versículo 5, mas aqui eu quero ler apenas o 6. E vós me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Observe que o desejo de Deus não era que uma tribo fosse o sacerdócio. O desejo de Deus não era um sacerdócio nacional, e sim um sacerdócio universal já lá no Sinai. Então Deus chamou todo o povo, a princípio, a subir no Monte Sinai. O povo teve medo, o povo disse: não, fale Moisés conosco,
Mas não fale Deus conosco, nós queremos Moisés, nós queremos um intermediário. Deus se irou e disse que ninguém mais deveria subir no Monte Sinai. Mas o desejo dele era fazer de Israel, de todas as tribos, um sacerdócio universal, um sacerdócio para toda a terra. Isto aconteceu? Não. Enquanto somente Moisés subiu ao Monte Sinai, ali embaixo o que houve? O primeiro carnaval da história. Esqueceram-se de Moisés, imaginaram que Moisés havia morrido e então construíram um novo Deus. Que Deus era esse? Um Deus feito de prata, de ouro. Jogaram tudo no fogo lá, os pendentes, os brincos, tudo que eles tinham, e apareceu este bezerro e colocaram o bezerro como o Deus queria guiá-los pelo deserto. Enquanto eles estavam em meio a toda esta algazarra, em todo este carnaval, permita eu chamar assim, somente uma tribo não adentrou a esta apostasia. Qual foi a tribo? Levi. Somente a tribo de Levi. Então Deus toma Levi e faz de Levi uma tribo sacerdotal, mas era um sacerdócio nacional. Então, uma tribo ministrando as demais, quando o desejo dele era que todas as 12 tribos ministrassem ao mundo. Então, veja que o homem, ele tem esse poder de atrapalhar aí os planos de Deus ao ser desobediente, ao ser rebelde, como foi a nação de Israel. Mas o desejo de Deus era fazer de todo o povo um reino sacerdotal. E ele fez isso, acredite, está aí na sua Bíblia, em 1 Pedro 2:9. Ele fez da igreja uma geração eleita, mas também um reino sacerdotal, um sacerdócio real, fez uma nação santa, fez um povo peculiar, um povo adquirido por ele com o seu próprio sangue, com o sangue de Jesus Cristo. Isto é algo maravilhoso. Então a igreja é um sacerdócio real. Essa questão de que o pastor é o sacerdote da igreja, isso é complicado, porque isso vem do catolicismo romano. Nós saímos do catolicismo romano, em que o padre é o sacerdote, o bispo, e por aí vai, e viemos para a igreja e trouxemos esses conceitos. Não, na nova aliança, no Novo Testamento, todos os salvos, todos que foram comprados com o sangue de Cristo, fazem parte de um sacerdócio real. Uma nação santa não é qualquer nação, é uma nação separada, é um povo adquirido, é um povo que não surgiu por acaso, é um povo que foi comprado. Comprado como? Comprado com o sangue de Jesus Cristo. Nós temos ainda no segundo tópico a figura do corpo de Cristo. Então a igreja é um corpo, a igreja não é um membro. A igreja é formada de muitos membros, mas nós vamos estudar essa parte aqui melhor na próxima lição, quando nós vamos abordar mais profundamente o texto de 1 Coríntios 12, onde Paulo retrata bem essa figura da igreja, essa imagem da igreja que descreve a sua função de corpo. Então o corpo, ele só é saudável se todos os membros, cada um estiver no seu lugar e funcionar da maneira como é para funcionar. Um corpo que tem alguma anomalia, algum membro que não executa a sua função, esse corpo está doente, esse corpo vai ter problemas. E o corpo de Cristo, ele deve ser perfeito. No terceiro e último tópico, nós temos imagens que descrevem a habitação. Imagens que descrevem a igreja como habitação. Primeiro, a igreja é o santuário de Deus. Observe que muitos identificam a igreja a partir da sua estrutura arquitetônica. Não é isso que a Bíblia identifica como sendo uma igreja. Nós estamos falando da igreja corpo místico de Cristo, como eu falei na primeira pré-aula.
É claro que individualmente cada crente é um templo do Espírito Santo, mas na sua forma corporativa a igreja é retratada como sendo o santuário de Deus. Então, o que é a casa de Deus? Não é um prédio de cimento, de tijolo. Não. O que é a casa de Deus é a igreja formada por pessoas. As pessoas sim se reúnem em um lugar separado, consagrado para a adoração. A igreja também tem essa imagem de ser casa de Deus. Esse conceito de casa de Deus, ele é um conceito que vem do Antigo Testamento, em que o povo de Deus, o povo de Israel, é retratado como casa ou família. Então a casa aqui não é uma casinha feita de material, seja ele tijolo, seja ele madeira, não. A casa aqui é o povo de Deus. Assim como Israel era a casa de Deus no Antigo Testamento, a igreja é a casa de Deus hoje. Lembra que Jacó, quando ele teve aquele sonho e uma escada ligava a terra ao céu, ao terminar tudo, ele disse que aquele não era outro lugar, era terrível aquele lugar, porque era um lugar onde havia a manifestação de Deus. Ele disse: quão terrível é este lugar. Gênesis 28, versículo 17. Quão terrível é esse lugar. Este não é outro lugar senão a casa de Deus. Então a casa de Deus é um lugar onde Deus se manifesta. Nós temos também 1 Timóteo 3 e 15. 1 Timóteo 3 e 15, quando Paulo fala como que eles deveriam saber como convém andar na casa de Deus. E o que é a casa de Deus? Que é a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Então a igreja é sim a casa de Deus. No terceiro subtópico, do terceiro tópico, diz a respeito do privilégio de ser igreja. Não há privilégio maior do que este. De você hoje ser o centro dos planos de Deus. Tudo que Deus arquitetou, o plano da salvação, foi para resgatar um povo que estava no pecado. Aquilo que Israel rejeitou ao não querer ser esse sacerdócio real, hoje é com a igreja. Nós somos um reino sacerdotal. Não existe privilégio maior do que esse, do que ser nação santa, povo adquirido, geração eleita. Isto é algo maravilhoso. Se você tem alguma dúvida se esse texto que nós estamos citando, que é o nosso textuário, é realmente para nós, é só você olhar o início da epístola de Pedro. Eu sempre olho o início. Pedro não estava escrevendo para pastores. Pedro não estava escrevendo para padres. Pedro estava escrevendo para a igreja. Como que ele começa essa epístola? Capítulo 1, versículo 1. Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros dispersos no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia, Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai em santificação. Então veja que ele está dedicando essa epístola, essa carta, aos eleitos, à igreja, independente de idade, independente de tempo, independente de cor. Aqueles que foram eleitos segundo a presciência de Deus, estes eram os destinatários dessa carta. Então essa carta também é para mim, também é para você. Meus queridos, que estes poucos conceitos sirvam para elaborar aí a sua aula, para lhe ajudar na classe que você ministra ou na classe que você estuda. Que Deus em Cristo vos abençoe mais e mais. Deixe o seu like, deixe o seu comentário em nome de Jesus. Amém.